Bem, pessoal, como todo mundo sabe, no último dia 18 de março de 2021, entraram em vigor as novas medidas restritivas em favor da vida do governo do Estado do Espírito Santo. Eu estou fazendo esse videozinho aqui porque eu acho importante todo mundo ficar atento ao desenrolar, dessa pandemia, e isso nos é possível acompanhando aqui o painel Covid do governo do estado, que traz para a gente algumas informações que eu considero muito importantes para a gente tentar entender um pouco da pandemia. Eu queria destacar esses dois gráficos aqui, ó. Esse gráfico, ele é o de total de casos confirmados. E esse gráfico aqui embaixo é o gráfico de óbitos. Então dá para a gente perceber claramente aqui a questão do pico da pandemia na primeira onda, que se deu ali no mês de julho de 2020, que teve um grande número de contaminados e que teve um grande número de mortos. Então aqui você teve uma onda crescente de contágio, uma onda crescente de mortes. Depois isso caiu até outubro de 2020, chegando nos menores índices de morte em outubro de 2020. E a gente pode perceber que teve início na segunda onda de contágio aqui, que o pico foi em dezembro, janeiro de 2021, e que trouxe um número de contágio muito maior do que o da primeira onda. Então, a nível de contágio, de casos confirmados, a segunda onda foi pior do que a primeira onda. Mas quando a gente vem falar em mortes, a gente vê que a segunda onda foi mais branda do que a primeira onda. Então, nós devemos considerar que, graças a Deus, morreram menos pessoas na segunda onda do que na primeira onda. Na primeira onda, a média móvel de mortes por dia ficou em torno de 37 pessoas mortas. Na segunda onda, o pico aqui deu em 28. Mesmo com o número de contágio aumentando, nós temos uma redução nos números de mortes. Isso, alguns fatores podem influenciar nisso, A gente não vai entrar aqui em detalhe quanto a esses fatores, porque eu ficaria no campo da hipótese. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu tenho de trabalhos publicados e que estão relacionados com essa questão aí do isolamento social. Bem, o isolamento foi aplicado aqui em março de 2021, quando a onda de contágio estava mostrando uma tendência para alta, começando a cair de novo. Acontece que em outubro do ano passado foi publicado um trabalho, e esse trabalho está exposto aqui numa live, quando o próprio professor Bruno Campelo faz a exposição dos dados do trabalho dele, e infelizmente esse trabalho detectou que quanto maior o isolamento, maior o número de mortes futuras. Eu vou deixar ele falar aqui para mostrar o que o professor detectou através do trabalho dele. Aí, para a gente checar essa possibilidade, foi feita uma análise considerando o grau de isolamento social, a quantidade de mortes 39 dias depois e o tempo. Aí, quando a gente faz essa análise, surge esta distribuição aqui para o que aconteceu nos diferentes dias. E o que esse gráfico aqui está basicamente nos dizendo é o seguinte: é que parece que a relação entre tempo, isolamento social e mortes futuras por Covid-19, eles seguem um padrão que pode ser explicado por essa superfície aqui, por essa telha em estilo colonial, como eu gosto de dizer. E esse gráfico pode parecer complicado, mas o que ele basicamente está dizendo é o seguinte: é que para cada nível de isolamento social, você tem uma trajetória de morte diferente. Então, se você tiver um baixo nível de isolamento social, a trajetória das mortes futuras no Brasil ocorre de acordo com esse cantinho aqui da telha. Certo? Com um início, um auge e uma queda.
Se você for para um nível de isolamento social mais alto, como aqui no meio, por exemplo, aí agora você vai seguir esta trajetória aqui em cima desta parte da telha. E se você for para um nível mais alto ainda de isolamento social, você vai seguir esta trajetória daqui. E que diferença faz isso? E aqui é que está chegando na parte interessante, é o seguinte: se a gente pegar esse gráfico e girar, olhar ele de frente, para a gente olhar aqui embaixo o tempo e aqui a quantidade de mortes, a gente vê que com baixo isolamento social, a trajetória é essa daqui. Quando a gente aumenta o isolamento social, acontecem três coisas interessantes. Um é que o pico de mortes fica mais alto do que o anterior. Dois, ele acontece mais cedo. E três, a quantidade total de mortes, que é a área debaixo dessa curva, aumentou. E se a gente for para um nível de isolamento social mais alto ainda, de novo o fenômeno se repete. Um pico mais alto, que ocorre mais precocemente e que abrange uma quantidade total de mortos maior. Ou seja, isso é o exato oposto do que o isolamento social, em princípio, deveria fazer. A ideia de achatar a curva, de atrasar as mortes, está acontecendo o exato oposto. A quantidade de mortes está aumentando, os picos estão ficando mais agudos e estão acontecendo mais cedo como consequência do isolamento social. Pelo menos foi isso que aconteceu. Bem, eu vou disponibilizar os links, né, para quem quiser conferir a apresentação completa do professor e para quem quiser ir acompanhando aqui os gráficos da evolução. Acontece que, pelo que ele falou aí, o isolamento social aumentando aqui em 18 de março, a tendência é que em 9 dias o número de mortes vai aumentar. Então é bom que todos estejamos atentos a esse aumento de mortes aí, porque se confirmar o que foi apresentado no trabalho, a tendência é que as mortes vão aumentar. Isso serve para nós ficarmos alertas a essa questão aí. O interessante é que os médicos, que as autoridades tenham ciência desse fato, porque se essa curva de morte começar a subir, ela pode ser fruto do isolamento social. Então é interessante se pensar em outras estratégias, porque ninguém está torcendo aqui para que as pessoas morram. Nós queremos muito que aqui aconteça diferente, que as mortes venham a diminuir. Porém, se for seguida a tendência nacional, infelizmente, a tendência é que vai aumentar o número de mortos. Nós precisamos estar atentos e vigilantes quanto a isso aqui, para que isso não ocorra. O que eu queria passar era isso aí. Se vocês puderem divulgar e acompanharem diariamente, seria interessante.